estamos de volta! E hoje eu trago para vocês o livro do mês de junho, que ficou sob a minha responsabilidade. Só que o seguinte, quando eu e a Isabela a gente fez, né, a lista dos 12 livros para 2019, obviamente que a gente não contava com essa corona e tinha muitos livros da minha lista que são os livros da Isabela. E como nós moramos em cidades diferentes, acabou que, assim, a gente vai ter que fazer algumas mudanças porque, né, eu não vou poder pegar os livros. O livro desse mês era O Corcunda de Notre Dame. Só que o seguinte, eu tenho, inclusive, duas versões dele, né, em e-book, uma que está em domínio público e uma outra que eu comprei já há bastante tempo. Só que uma das coisas, um dos recursos que eu tenho lendo clássicos é como se fosse uma leitura, não é dinâmica, mas em conjunto com os audiobooks. E eu reparei, enquanto eu estava escutando, que a versão que eu tinha estava meio errada, assim. Aí eu não sei se é a minha versão que estava traduzida errada ou a versão da pessoa que estava lendo que estava errada. Enfim, a questão é que, de qualquer forma, eu não consegui avançar na leitura. Eu tenho um problema muito grande com a escrita do Victor Hugo. Aconteceu a mesma coisa quando eu li Os Miseráveis. Não sei, eu não... Canseira. Sério, assim, eu não tava no momento de ler, não. Aí eu implorei a Isabela pra trocar o livro. E ainda bem que ela aceitou. E o livro, então, que eu li para o mês de junho, né, representando aí a categoria dos clássicos, foi A Volta no Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. Eu não sei por que eles traduziram o nome dele para Júlio. Tipo, Júlio. É Jules. Normal. Mas enfim, vamos lá. Esse livro, gente, ele é muito bom mesmo. E eu fiquei muito surpresa quando eu vi aqui nas informações do livro que ele é considerado... Cadê? Ah, sei lá. É tipo infanto-juvenil, assim. Eu achei genial isso. Aqui, ó, leitura infanto-juvenil. Eu achava que, sei lá, era... Não, infanto-juvenil. E, bom, a história é sobre o Phileas Fogg, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é um cavalheiro londrino, um tanto quanto estranho e misterioso, porque ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe a família dele, de onde que ele veio, pra onde que ele vai, de onde que vem o dinheiro dele, absolutamente nada. Ele é super misterioso, assim. E ele é um cara super metódico, então ele tem um horário pra acordar, um horário pra tomar café, um horário pra ir na rua, um horário pra fazer absolutamente tudo, inclusive assim, a temperatura da água pra ele fazer a barba, pra ele tomar banho tem que ser exata, e em função disso, né, os empregados dele acaba que não duram, né, eles ficam super saturados com essa metodicidade dele, nem sei se isso é uma palavra, mas eles não dão conta, né, dessa pessoa. Quem que é que ele parece, hein? Ele é como se fosse uma mistura do House lá da série, do Sherlock Holmes. Ele é um compilado desses personagens, assim. E acaba que, em função disso, né, ele precisa procurar um novo empregado, um novo homem ali pra ajudar ele no dia a dia. E é aí que ele encontra o Jean Passepartout. Não sei como se pronuncia o nome, mas é o Jean. Vamos chamar ele de Jean. E o Jean é tipo assim, um cara já vivido, assim, ele tem experiências em várias áreas, e ele tava querendo sossegar na vida. Aí ele falou assim, vai ser muito bom se eu pudesse trabalhar com um cavalheiro, né, um cara rico, e fazer, assim, as atividades básicas ali do dia a dia, né, só, tipo, um auxílio mesmo. Mal ele sabia aonde que ele estava entrando. E devido a essas... como fala, características, não, mas essas experiências, né, que ele tem, o Phileas acabou contratando ele. E aí, nesse mesmo dia, o Phileas, né, parte da rotina dele é frequentar um clube de cavalheiros, que é o Reform Club, que, assim, no início ali da década de... Início da década, não. Início ali do século XX, final ali do século XIX, é um passatempo muito comum na Inglaterra, esses clubes de homens. E ele foi lá, ele gostava de jogar um baralho lá, lia todos os jornais e tudo, e ele tinha uns companheiros de jogo lá. E ele ficou sabendo que houve um roubo
no Banco da Inglaterra, um roubo assim bem engenhoso até, e eles estavam discutindo essas questões, e o Phillips virou e falou assim, ah, o cara já deve estar bem longe, né, afinal de contas, é possível, devido a toda a tecnologia que a gente tem na época, é possível você dar a volta ao mundo em 80 dias. E aí os coleguinhas dele lá falaram assim, como assim? É muito pouco tempo para dar a volta no mundo. E aí eles começaram a questionar isso e o Phillips virou e falou assim, não, é super tranquilo, super dá. E eu posso provar para vocês. Aí os caras, tipo, como assim, né? O cara é doido mesmo, real. E eles fizeram uma aposta de 20 mil libras, se eu não me engano. E o Phillips virou e falou assim, beleza, então, dia 21 de dezembro, eu vou estar, às 7 horas, eu acho, eu vou estar aqui conversando com vocês, né, depois de 80 dias de viagem. E ele falou assim, eu vou embarcar hoje mesmo. E não deu outra. Ele foi correndo para casa, quebrando, né, a metodicidade dele. Eu continuo falando essa palavra que eu nem sei se existe. Ele voltou para casa mais cedo do que o esperado e o Jean já ficou assustado, né? Porque, afinal, não era isso que ele tinha ouvido falar do Phileas. E o Phileas virou e falou assim, Jean, faça uma mala que nós iremos viajar. Então eles fizeram, tipo, uma mala muito simples, com só coisas básicas ali necessárias. E no mesmo dia eles embarcaram e aí o livro todo é sobre essa jornada. Só que para ficar ainda mais interessante e engraçada, de certa forma, a gente tem então um detetive que está atrás desse ladrão, né, do banco, e ele recebe um retrato falado e ele acha, ele está extremamente convencido de que é o Phileas. Só que ele precisa de um mandato, né, de prisão para levar ele de volta para a Inglaterra, para ele ser julgado e tudo mais. Só que esse mandato nunca chega. E como o Phileas tem um prazo para cumprir, ele está em movimento toda hora. Ele não para em uma cidade para fazer turismo, nem nada disso. Então o detetive fica correndo atrás dele e o Phileas, né, junto com o Jean, saem correndo aí atrás de navios, de trens e tudo mais para conseguir concluir essa promessa, essa aposta, né, que eles fizeram. E a história é essa, gente. Mas assim, é muito legal, é muito divertida. Ao longo do caminho vão acontecendo várias coisas. E como eu mencionei, né? Eu acho que eu mencionei, é uma leitura infanto-juvenil, foi classificado, né, como infanto-juvenil. E por mais que tenha alguns detalhes geográficos muito precisos sobre as localidades, né, pelo qual ele passa, tipo assim, não é uma coisa pesada, sabe? Não fica uma coisa descritiva e que você fica meio perdida, assim, na história. Mas, gente, esse livro é muito engraçado. Tem algumas passagens aqui que eles vão se envolver em algumas aventuras ali fora, né, do trajeto. É claro que alguns contratempos vão acontecer, e o final é simplesmente incrível, porque você vê que por mais metódico que a pessoa seja, ela ainda é capaz de cometer erros básicos. E o Phileas, inclusive, ficou muito chateado com isso, porque devido aos cálculos dele, né, foi tipo uma margem bem assim, pequenininha, que aconteceu tal coisa, né, que eu não posso contar. E ao longo da história também eles vão acabar salvando uma moça, e essa moça vai acompanhar o resto da viagem. E é isso. Eu fiquei muito feliz de ter lido, né, o livro. Eu já tinha lido o Viagem ao Centro da Terra, do Verne, então eu já conhecia essa temática dele, né, de viagem, e esse conteúdo um tanto quanto científico. Não sei se eu poderia colocar assim, mas ele tem uma diferença na narrativa dele, sabe? E eu achei isso muito, muito bacana. Eu super recomendo. É um livro sensacional para o momento em que nós estamos vivendo. Você vai com certeza assim, distrair e dar algumas risadas com esse livro. Então fica aqui a minha recomendação sobre a leitura, né, do mês, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Verne. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Só um aviso, um dia, talvez, quem sabe, eu trago o Corcunda de Notre Dame aqui pra vocês.
Até isso acontecer, fiquem com Vern.